Amém, amados? A pastora Simone vai estar trazendo algo nessa manhã. Ai, o que, irmão? Ai, mas o Senhor já preparou os nossos corações, já falou conosco, a nossa terra já está afofada. Quem sabe o que é terra? Quem não sabe o que é afofar a terra? Quem não sabe o que é afofar a terra? Não sabe? É porque ele é da cidade, né? Foi nascido e criado aqui. Então, foi nascido e criado aqui na cidade. No campo, eles afofam a terra para poder semear a semente. Então, por isso que a gente usa esse termo, afofar a terra, porque a semente, que é a palavra de Deus agora, ela vai ser semeada. E a terra já foi afofada como? Através dos louvores, através dos testemunhos, através da adoração ao Senhor. O seu coração agora está pronto para receber essa palavra que é boa, que é perfeita e é agradável. E outra coisa, sabe o que Deus vai fazer nessa manhã? Deus vai mudar a sua forma de pensar. Deus vai mudar a sua forma de agir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Ele já fez na nossa vida através dessa palavra aqui. Através dessa palavra. Nós já vivemos essa palavra no dia de ontem, quando ela estava preparando essa palavra. Amém? Que nós possamos estar prontos então para essa mudança, em nome de Jesus. Amém, Sueli? Já vivemos, o viver a palavra no início é meio, difícil, né, irmãos? No início a carne, ela não quer se dobrar, ela não quer se render. Imagina, você está acostumado todo dia, você acorda, vai para o banheiro, faz uma coisa, outra, aí a palavra vem e fala, não, você vai fazer assim. Aí você pega e quer se dobrar e fazer do outro jeito. Aí não, é aqui. Não é? Aí fica, sempre fiz assim, sempre fiz desse jeito. Por que eu tenho que mudar agora? Assim é a conversão. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Papai querido, nós somos gratos a Ti pela vida da pastora Simone, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, toma ela, Senhor amado, em Suas mãos. Eu sei, Deus, que ela tem muitas coisas para falar conosco nessa manhã, através da Sua palavra, Senhor, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar o entendimento, que o Senhor venha dar a ordem certa de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem conhece cada coração, o Senhor é quem conhece cada vida, e o Senhor sabe qual a necessidade de cada um. Não é a Simone ou eu que sabemos, mas o Senhor sabe. Por isso vem, Deus, transforma, Senhor amado, que haja mudanças, Senhor amado, nas vidas, Senhor, que aqui estão e aqueles também que estão nos assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus, Ele é bom, né? E Ele é bom, e o olhar para nós é algo muito complexo. Porque a gente vai usando formas de pensar, de viver, que a gente às vezes não se observa. E quando a gente não se observa, a gente não consegue observar o outro de uma forma que é mais saudável, de uma forma que pode trazer um relacionamento melhor. E eu tenho pensado muito nisso, desde quando eu falei no encontro das mulheres sobre a parte das emoções, né? Sobre a parte da inteligência emocional. Porque a inteligência, olha só a palavra, inteligência, que mexe com a razão, mente, emocional, que é as emoções. Então, na verdade, isso é uma proposta para a gente começar
a dar um choque de lucidez sobre aquilo que a gente pensa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: mudar não é fácil. Linda essa menina, né? Mudar não é fácil. Parece que ela está cada vez mais menininha, né? Mudar não é fácil. É fácil? Mudar o pensamento é fácil? Não é fácil. Mas precisa de decisão. Precisa de disciplina. Precisa de exercício. Nós não mudamos de uma hora para outra, sabe por quê? Porque a gente traz na nossa vida muitos comportamentos aprendidos. A gente aprende ao longo da nossa história, observando pai, começa lá na infância, desde quando a gente nasce. Observando pai, observando mãe, observando a nossa família, que a família ela tem um perfil, a família ela tem um jeito de ser. Tem família muito aglutinada, muito grudada, tem família muito fria, tem família muito explosiva, tem família muito sentimental. Cada família tem uma pitada, é diferente. E a gente entra nessa família e a gente vai aprendendo a forma que essa família se move. E a partir daí, a gente vai se movendo para o mundo. Então, o olhar que a gente tem para com o outro, na verdade, vamos inverter. O olhar da qual eu tenho sobre mim mesma interfere, e muito, 100% quase, do olhar que eu tenho do outro. Então, para eu aprender a olhar para o outro como o outro, eu preciso aprender a olhar para mim. Eu preciso me conhecer. E é tão terrível, às vezes, a fala de... Muitas vezes, nós vamos conversar um pouquinho sobre maturidade. E vamos conversar sobre a proposta de Jesus sobre isso. Porque Deus, Ele vem trazendo um convite para nós sermos maduros. Jesus em nenhum momento fez drama. Ele foi verdadeiro com as questões, porque a vontade de Deus é que nós sejamos livres e não escravos de nós mesmos. Porque às vezes a gente se acha escravo dos outros, mas a gente é muito mais escravos de nós. E a gente nomeia o outro quando nós mesmos não estamos bem resolvidos. Nem na questão espiritual, a base de todas as coisas. Depois vem a emoção, que é controlado pela emoção daquilo que nós aprendemos. E a gente não tem um olhar maduro. A gente começa, aí a gente percorre toda a nossa vida numa disputa. A gente percorre toda a nossa vida não se olhando com aquelas coisas de defesa, mecanismos, porque a gente não quer mudar, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente acha que se o outro não me preencher, eu não sou suficiente para mim mesmo, porque a gente cobra atenção, a gente cobra muitas coisas desse outro. Quando você convida uma pessoa e fala para ela assim, propõe para ela, vai no shopping tomar um café com você sozinha, vai assistir um filme sozinha. A pessoa fala assim, eu não sei fazer isso. Porque a pessoa, às vezes, ela não se suporta. E às vezes a forma como ela se vê, ela acaba pegando esse mesmo olhar e nomeando esse outro. Dizendo que esse outro é assim, assim. E olha como é terrível, eu não posso esgotar o conhecimento do outro. Tem gente, nós temos muito disso, um julgamento precipitado do outro. E quando a gente julga esse outro com o nosso olhar, a gente está cometendo um grande erro. Isso é um abuso psicológico até na vida do outro. Porque, olha só, às vezes nem a gente se conhece na totalidade. Porque a gente sempre vai se surpreender com coisas que tem dentro da gente que a gente não conhece. Às vezes tem gente que tem inveja e não quer se deparar com essa verdade de que é invejoso e não quer entender por que ele é invejoso. Por que ele, muitas vezes, é mentiroso? Por que ele não sustenta a verdade? Por que ele corre para a mentira e não sustenta a verdade? Aí a gente cristão pega assim, mentira é pecado e vai para o inferno. Mas não é isso que Deus quer dizer.
Porque não adianta você deixar de mentir por medo do ir para o inferno e você não crescer dentro de você, saber quem você é e que você pode sustentar a verdade, mesmo que você pague um preço, mas você pode ser verdadeiro. Então a verdade, na verdade a própria palavra diz que Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes tem coisas que o Evangelho fala para nós que a gente não suporta. Por quê? Porque o Evangelho, ele requer daqueles que querem Cristo, porque você não é obrigado a querer Cristo, mas Cristo é o modelo de vida. Então o Evangelho, quando ele propõe uma vida íntegra, está faltando gente aqui, né, amor? Pede para as pessoas subirem. Quando o Evangelho propõe uma vida íntegra, uma vida verdadeira, a gente espana como criança mimada, como bebê. E aí é uma coisa louca, por quê? Porque Deus, ele vai nos orientando na nossa vida para a gente se tornar mais leve para a gente mesmo. E a gente não entende esse funcionamento. A gente nomeia como religião, religiosidade, tantas outras coisas, quanto na verdade tem um monte de gente criança, infantil e imaturo, na verdade. Não estou dizendo porque Jesus, ele fala que nós temos que ser criança no sentido do olhar bom, do perdoar rápido, do brincar, do rir, do viver. Criança, ela vive. Criança, ela não precisa de muito para ser feliz. E conforme você vai ficando grande, você já precisa disso para ser feliz, de um carro para ser feliz, de uma casa para ser feliz. A gente vai precisando dessas coisas para ser feliz. Por quê? Porque não há felicidade dentro. Então a gente busca felicidade aonde? Fora. Vocês percebem? E a gente não percebe que a gente funciona desse jeito. E a gente cobra do outro, e a gente está sentado, miserável nas emoções, totalmente vazios às vezes, gastando energia, tendo um monte de sintoma, de depressão, de tantas outras coisas, e a gente não se conhece. O Evangelho, ele é libertador, mas nós temos que entender o Evangelho. Nós temos que entender o que Cristo fez. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus não vai fazer. Não é uma oração forte que vai tornar você maduro. É você experimentando a vida e observando as coisas e aprendendo de Deus. Aprendendo de Cristo. E aí você vai viver o Evangelho que Cristo propôs. O que é a palavra Evangelho? Boas novas. Uma notícia boa aconteceu. Um novo estilo de vida. Isso é Evangelho. Então aquela disputa, aquelas coisas pequenas, eu não estou dizendo isso porque eu sou top, pelo contrário, como o Daniel disse, nós passamos isso esse final de semana num diálogo, numa conversa. Mas eu estou propondo, eu estou colocando aqui aquilo que eu tenho vivido para mim. Não tem como eu não passar para vocês, sem falar, ou ela fala de psicologia, ou ela fala de... Não, mas não tem como, porque eu tenho buscado o crescimento e tem sido difícil. Eu tenho buscado me conhecer e tem sido difícil. Porque às vezes o que eu não suporto no outro é que na verdade é aquilo que eu sou. Quando eu não suporto um religioso é porque eu sou religiosa. Porque eu não amo acima de todas as coisas. Eu coloco, na verdade, como que é? Pontuo. Eu coloco, como que é a palavra? Eu tenho tópicos para as pessoas serem do meu jeito, condições. Eu coloco condições para as pessoas serem aquilo que eu projeto. E sabe o que acontece com nós, seres humanos? A gente acha, porque que o outro é uma extensão de nós. Isso é uma simbiose. A gente acha que o outro, é ou não é? Estou falando de mim para com ele e dele para comigo, de todos nós. A gente acha que o outro tem que ser o pensar nosso. E quando a gente começa a desenvolver a empatia, que é uma das coisas que eu quero falar hoje, a empatia não é só colocar-se no lugar do outro. Isso é simpatia.
A empatia é estar dentro do outro, entender como o outro, é sentir as emoções do outro. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12. O que a Bíblia diz? Põe lá, Romanos 12, a partir do verso 1. O que a Bíblia diz? Que a gente tem que chorar, a gente tem não. Eu acredito que Paulo estava falando bem assim, né? Porque Romanos, ele fala da graça. E ele começa a falar que é uma graça lúcida. Que a gente de nós mesmos não podemos fazer nada para receber a graça. Ela é um presente. Só que por que a pessoa, olha que confusão, que conflito. Ao mesmo tempo que a pessoa, ela não sabe receber, então ela quer fazer, tipo na igreja, algumas coisas, fazer para ser amada, para ser aceita. E o que acontece? Ao mesmo tempo, ela não dá conta disso, porque ela é carente. E aí, quando ela não é bem vista, ou quando ela não é reconhecida, ela não aceita mais, ela não quer fazer mais, porque no fundo e no raso também, ela está fazendo para ser reconhecida. Então, quando ela não é reconhecida, então ela não faz porque ela quer, porque tem algo de dentro dela bom para dar. Então, ela tem, na verdade, uma intenção. Até às vezes a intenção pode ser agradar a Deus. Irmãos, eu vou desconstruir aqui algumas coisas. Nada do que você faz, vou repetir, nada, isso me impacta quando eu falo isso. Nada do que você faz, você vai deixar Deus triste. Como isso? Porque Deus, Ele é bem resolvido. Ele não precisa dos nossos atos para ficar feliz ou triste. A gente leva para Deus uma pequenez. A gente esquece quem é o Senhor. É muito complexo isso. Eu falava com uma pessoa, eu falava assim, não, mas Deus, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Ao mesmo tempo que a pessoa, aí eu falo assim, eu deixei de ser cristão. Então você nunca foi. Porque está machucado. Porque Deus, na verdade, está ali querendo se relacionar. Mas Ele quer que Deus se encaixe na mente dele. Porque ele não consegue ver o outro, na verdade, isso tem muita gente com dificuldade de ser submisso à autoridade. Porque a pessoa precisa provar que ela é alguma coisa, ser autossuficiente, mostrar, ostentar, e aquela outra coisa, por quê? Porque é uma pessoa pobre. É pobre. Então é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque Jesus, ele vem nos ensinando isso. Ele vem nos ensinando o verdadeiro relacionamento. E essa pessoa que serve, e depois acha a igreja um peso, é peso vir na igreja domingo. Irmãos, o que eu mais vejo é crente cansado de ir para a igreja e achar que a igreja é um peso. Por quê? Que desenvolveu dentro da cabeça dessa pessoa que a igreja é um peso? Por que ela troca o estar em comunhão por outra coisa qualquer que chegar? Qualquer. Por que não há prazer dentro, motivação para essa conversa gostosa? Isso não é gostoso conversar? Não é gostoso? Eu acho uma delícia conversar, refletir sobre a nossa vida. Vamos sentar, vamos comer pipoca e vamos refletir nossa vida. Tem que ter comida. E vamos refletir. Faz um café e bota aqui para nós ir tomando. Então o que acontece? Igreja, a visão correta do reino, que é Deus como Pai, regendo filhos amáveis, que se envolvem, que se doam, que tem um único coração, que considera o outro, que não vê diferença de classe social, que não vê diferença de nada, que somente vê o coração, porque sabe, isso aqui é carcaça, isso aqui é carne, isso vai ter que passar pela transformação. Quer ver como eu deixo de ser bonita? Ou você deixa de ser bonito? Passa lá num chumaço de fogo ali, só um segundinho. Só encostar, a pele já enruga. Passa pelo fogo para você ver como que a sua pele rapidinho ela enruga. E a beleza vai embora. Então, isso, e olha que hoje as pessoas gastam muito dinheiro com a estética, né?
Não estou dizendo que você tem que não cuidar de você, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu estou dizendo essa disputa, eu estou dizendo essa coisa de que eu mostrar que eu sou. Aparência, ela não significa nada quando dentro está tudo estragado. Vocês já pararam para pensar? Pessoas que aos nossos olhos não parecem tão bonita, quando ela começa a falar, você se encanta. E por um outro lado, pessoas, na verdade, que são lindas, quando abre a boca parece que comeu cocô, né? Meu Deus, onde que saiu essa cabeça? Porque são pessoas que, na verdade, a história de vida delas não ajudou elas a crescer. Mas não porque elas também têm que ser menosprezadas. E aí nós temos que começar a entender, igreja. E aí vai ser gostoso visitar um ao outro. E aí vai ser gostoso abrir a porta do nosso lar. E aí vai ser gostoso participar de uma reunião que a igreja propõe. E aí vai ser gostoso ir num asilo. E aí vai ser gostoso fazer as coisas. E aí vai ser gostoso. Porque sabe o que acontece? A gente entende o outro sempre como nossa extensão. E aí a gente acha que o outro tem que ser exatamente aquilo que a gente quer. E a gente mistura-se. A criança, quando ela é pequena, ela precisa sim de uma autoridade, de alguém que dita para ela, porque ela não sabe ainda tomar decisões. E por que depois de adulto a gente não respeita, mesmo que a gente não concorde, mesmo que não seja aos nossos olhos e aos olhos da Bíblia algo correto, mas cada um é responsável pelas escolhas. Agora, isso vai impedir o amor que eu possa sentir pelo outro? Senão meu amor vai ser condicional ao que o outro pode me dar de bom ou de ruim. E a gente julga, olha o outro, mas a gente, sabe aquela coisa que fala assim, ó, aconteceu isso comigo. Ah, mas você esqueceu de mim, nunca mais veio aqui, não fez mais nada, olhando para mim e falando. Você entendi a carência, o que estava acontecendo no coração daquela pessoa. Mas aí eu olhei para essa pessoa e falei assim, mas da mesma forma que você está falando isso, eu não poderia falar isso também. Eu também estava no mesmo lugar e você não foi me ver. Mas a pessoa, talvez ela não tenha condições de entender isso. Ela não tem condições. Porque ela cobra do outro, mas ela não dá a mesma medida para o outro. Quem de vocês já se observou assim? Cobra do outro, mas não dá a mesma medida para o outro. Sabe aquele amor? Amor possessivo não é amor. Eu estou aprendendo isso com um monte de gente ao meu lado. Amor possessivo não é amor. Amor possessivo não é amor. Ciúme, ele é sinal de imaturidade. Vou repetir. Ciúme é sinal de mente infantil, criança que não cresceu. Então a gente precisa se olhar e começar a se acolher, porque a empatia, ela acontece primeiro dentro da gente. Eu preciso me acolher, eu preciso começar a me observar, ver as minhas emoções, saber quando é que eu fico com raiva, entender o que é meu e o que é do outro, porque às vezes eu falo, você me deixou assim, mas na verdade não foi ele que me deixou assim, ele foi um gatilho em alguma situação para mostrar que algo dentro de mim não está bem resolvido. Que eu sou carente, que eu tenho medo de ser largada, que eu tenho medo de não ser amada. Vocês percebem isso? E aí a gente não compreende. Porque o amor nosso se torna possessivo. O amor, ele não suspeita mal, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é junto com a maturidade. Porque a maturidade, ela começa a ser desenvolvida. E o que acontece? O amor, ele deixa ir. E quando a pessoa retorna, você ama. Qual é a nossa identidade como cristão, irmãos? Qual é a nossa identidade como cristão? Da onde vem a nossa identidade como cristão? De quem? De Deus. Vocês concordam comigo? E qual é a base de Deus? O amor. Lembram? O filho do pródigo mesmo, ele foi. Mas quando ele voltou, o pai ainda o presenteou, porque ele ficou muito mais feliz com a presença do que aquilo que o filho fez. Porque o filho era importante, não o que o filho fez.
Santo Deus. O filho é importante, não o que ele fez, porque talvez o pai tivesse um monte de expectativa. E você pode ter um monte de expectativa do seu marido, da sua esposa, e até hoje você não vive bem, porque você cobra dele, você não respeita. E o outro, você não vai forçar o outro a te amar nunca. Nunca, irmãos. E relacionamentos estão desgastados. Por que Deus fala? Murmuração é complicado, é pecado. Por quê? Porque nos traz morte. Nos traz morte, ao invés de vida. Por que o perdão é tão difícil? Porque há um grande egoísmo dentro de nós. Somos feridos por quê? Porque esperamos, temos expectativas. E o que acontece com a expectativa? Ela é frustrada, porque quando você olha a ação de uma pessoa, você não compreende, você não aceita. Quando eu falo aceitar, não é aprovar. Entendam isso? Por exemplo, eu estava conversando com meu esposo sobre a homossexualidade. Homossexualidade. A gente acha que é um pecado terrível, não vou dizer que não é contrário ao que a palavra diz. Entendam bem o que eu estou dizendo. Mas a gente coloca como pecado prioritário do que alguém que está cometendo fornicação, sexo antes do casamento, ou está cometendo um adultério, sexo dentro do casamento, ou está roubando, ou está mentindo. Esses pecados, eles são pequenos do lado de um assassinato. São pequenos do lado de uma pedofilia, que é uma neurose. E que a pessoa, ela acaba colocando em prática aquela neurose. Quantas neuroses nós temos? E aí a gente não se observa e a gente julga. E a gente não abraça. E a gente não acolhe. Porque essa pessoa, talvez, ela está, não é só o sentido de demônio, mas às vezes ela está procurando alguma coisa que não está bem resolvida dentro dela. E quando ela resolve algumas coisas dentro dela, aquele desejo de querer se provar, de querer buscar parceiro, isso é resolvido. Por que a compulsão vem? Tanto drogas, alimentar, prostituição e tantas outras coisas. Tudo começa aqui, nas emoções, nos pensamentos. Por quê? Porque a gente não quer se ver. Então é muito mais fácil, porque a gente se sabota. A gente pega uns mecanismos de defesa e aí a gente vai tá pondo para dentro a comida e não observa o que está pondo para dentro. Está pondo a droga para dentro, está pondo a prostituição para dentro e não observa que daqui a pouco aquele desejo passou e daqui uns dias ou uns minutos vem a vontade de novo. Então você não está resolvendo a vontade. Porque às vezes você não está nem com fome e está querendo comer. É ou não é? Às vezes vem aquele comichão de buscar as coisas. Por quê? Buscar prostituição. Eu tenho que me sentir viril? Eu tenho que me sentir o quê? Autoafirmação? O que me disseram lá atrás? Por que eu quero aparecer aqui no púlpito? Por que eu quero aparecer em qualquer lugar na vida? Por que quando eu estou nos bastidores, muitas vezes é onde é provada a minha maturidade? É nos bastidores. Porque às vezes a gente fala que não quer se aparecer, mas de um jeitinho sutil, a gente mostra que a gente fez. Irmãos, nós estamos aqui numa mesma reflexão. Eu sou humana, você é humano, mas dentro de nós temos condições de mudança. Dentro de nós temos condições de uma vida mais leve. Se a pessoa não quer ficar com você, é porque ela não quer. Não é porque você não presta, porque você não é nada, ou porque ela não quer. Às vezes você quer ficar com alguém, aí já entra um problema, porque às vezes você não quer ficar e se cobra e gasta uma baita de uma energia. Não é porque você não ama, é porque às vezes você quer ficar com uma outra pessoa, simples assim. Se uma pessoa foi e não te convidou porque ela não ama você, não, porque aquele momento talvez ela gostaria de estar longe de uma outra oportunidade, sei lá. Porque a gente também quer algumas coisas na vida. Às vezes a gente quer ficar sozinho.
Quem aqui às vezes não gosta de ficar um pouquinho sozinho, descansar um pouco, ler um livro, fazer alguma coisa sozinho? O que acontece no casamento? Casamento, nós temos que ter uma identidade, sim. Dar as mãos e entrar no casamento, que tem combinados. Porque a vida não é mais uma vida só. Mas tem momentos que eu posso estar só, sim, dentro do casamento. Respeitar a minha individualidade, mas com sabedoria, combinados, tudo bem para você? Tudo bem. E vamos ajeitando as coisas. Porque se tiver a coisa de sufocar, irmãos, olha lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes, quer dizer, é um pedido de clamor, né? Pelas misericórdias de Deus. O que ele fala? Por que ele fala misericórdias de Deus? O que é a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é o quê? É quando Deus, ele manifesta um ato de bondade, mesmo vendo a miséria do outro, mesmo vendo o erro do outro. O Senhor, ele decide ser bom. Sol nasce para justos e injustos. A chuva cai na plantação do ímpio, daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Não é assim? O que ele fala? Ele fala, rogo pelas misericórdias de Deus. Sabe o que ele está falando, irmãos? A gente tem que esmiuçar as coisas. Quando ele fala isso, ele está falando o quê? Se revistam da misericórdia. Sabe? Mesmo o outro não merecendo, não pontue. Eu falei para uma pessoa esses dias, eu acho que eu estou analisando demais você. Eu acho que eu estou analisando, querendo muito que você seja do meu jeito, talvez. E o respeitar o outro é um processo que é de crescimento mesmo, porque dói. Porque você não está resolvido dentro de você. Então você precisa chorar, se acolher, entender a sua vida. E entender que as coisas que aconteceram também não foram propositais, porque todo mundo tem o seu jeito de errar, que talvez eu já errei, até com os meus filhos. Aquela forma de super proteger, você acaba trazendo uma insegurança, ou não deixando ele avançar. Ou muitas vezes eu comecei a ler pesquisas de mães que tiveram filhos gêmeos. Ela potencializou, ela brincava, ela fazia ele olhava com ele, deixava ele fluir. O outro não, ela ficava querendo que ele olhasse no olho e não sei o que lá, ele virava a cara e ela forçando. Chegou no futuro, ele não conseguia encarar ninguém de frente. E a outra criança gêmea era bem resolvida. Bem resolvida no seguinte, que sabia que era criativa, tomava decisões na vida. Aí, a gente chega no Evangelho, pega o Evangelho como muleta, pensamento mágico, achando que por eu estar na casa do Senhor tudo vai mudar. Não vai nada, porque que adianta você estar na casa do Senhor, Deus propor uma mudança e você não mudar e achar que você tem que ter um resultado diferente? Entendeu o que eu disse? Essa bagunça toda que eu falei agora? O que adianta? Estar na presença, na verdade não é na presença, ir à igreja, ouvir a palavra, buscar direção, continuar com a mesma prática e achar que eu tenho que ter aquele resultado. O resultado vai depender da sua prática. Se a gente quer ter uma boa qualidade de vida, a gente tem que mudar os hábitos. Se a gente quer ter uma boa qualidade de vida, a gente vai ter que mudar os hábitos. Em todos os sentidos. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza dentro de mim, que me faz eu buscar tal coisa, então eu não me ponho, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Tá vendo? Bíblia é psicologia. Deus é o primeiro, o maior psicólogo que existe. Então eu tenho que fugir da aparência do mal. Porque se eu estou indo para a aparência do mal, o que vai acontecer? Deus, ele está dizendo, ele não está dizendo que você é forte. Ele está dizendo que a carne, ela não é nem tão fraca no sentido de que o espírito supera. Mas é no sentido que ela se deixa ser enganada nesse sentido. Porque a carne, ela é bem forte, porque ela quer realizar os desejos. E aí a gente tem que entender o que grita dentro da gente. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. O que é isso? É você saber quem você é e frutificar. Olha só, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, é estar aqui sabendo o que está fazendo aqui.
é religiosidade. Estar aqui sabendo o que está fazendo aqui. Se você está gostando do que você está ouvindo, ótimo, põe em prática. Se você não está gostando, não tá um saco, vai embora. Porque assim, gasta o seu tempo com coisas que é bom para você. A escolha é nossa. Sempre a escolha vai ser nossa. Olha lá. Portanto, não se amoldem, não se amoldem ao padrão deste mundo. As mentiras, vocês entendem? A gente vai na onda. Eu conversava com uma pessoa esses dias e essa pessoa falava para mim assim: porque vocês, esse Deus, eu sei por que acontece isso. Porque vocês não estão aí desesperados querendo matar o outro vivo, falar mal do outro por trás e depois se veste de crente, papapá, papapá. Aí eu falei para ele assim, para essa pessoa: você conhece Deus pela fonte, que é palavra, ou pelo comportamento dos outros? Você conhece Deus pelo que Deus se revela a você através do Espírito Santo, lendo a palavra? Ou você só está comprando ideias e já tomou uma ideia geral do que é Deus? Esse cara aí até usou um palavrão. Mas aí o que acontece? Você não tem nem condições de ficar com raiva de uma pessoa assim. Porque a pessoa ela não consegue enxergar, ela é limitada no conhecimento, no entendimento, na maturidade espiritual. Ela não conhece nem a si mesma. Entende? Ela tira o outro da vida dela. Ela não consegue se relacionar quando há diferenças. A maior prova de maturidade é a gente se relacionar quando há diferenças. Porque aí mostra se a gente respeita ou não o outro. Cara, se eu não gosto, eu amo pé de galinha. Tem gente que não suporta. Já pensou? Tem gente que tem nojo. Já pensou eu pegar pé de galinha e começar a enfiar a goela abaixo para as pessoas? Na cara, me perdoa, irmão. É porque eu gosto de fazer você ficar trique-trique. Olha lá. Então o que acontece? Eu tô vendo gente, ai, pé de galinha, que horror. Mas olha, transformem-se. A Bíblia está dizendo que Deus vai transformar? Não. Nós que temos que sentar a nossa... Não posso falar, né? Tá gravando? Então, sentar o nosso popô. Que diferença fala popô e bunda, né? Não tem diferença nenhuma, mas enfim. Sentar e fazer o quê? E se colocar para transformar, para pensar. As pessoas não querem pensar. Pensar no que está pensando. Sabe? Olha só, transformem-se pela renovação da mente. Significa que se você não se observar, você vai repetindo os mesmos erros na vida. Aí você larga um relacionamento, entra no outro com o mesmo jeito de ser. Isso não muda. Então usa aquela coisa difícil para você mudar. Porque aí você não vai repetir de novo as mesmas coisas. E você vai desfrutar. Olha só, transforme-se pela renovação da mente. Significa que lá na mente pode ter pensamentos bagunçados e distorcidos. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar. Porque experimentar você vai estar feliz. Mas comprovar que a verdade, a palavra, ela tem razão no que fala. Entende o que eu estou dizendo? A palavra tem razão no que fala. Olha lá. Para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês. O que ele está dizendo? Pela graça, ele está dizendo, eu não consigo nada com mérito próprio. Isso é meritocracia. Sabe o evangelho do mérito próprio? Se eu não estiver lá, a igreja não será nada. Tudo o que eu faço, o que eu vou conquistar no reino, cara, não é nada isso. Olha só, a graça já é um presente da qual eu vejo que por mais que eu faça, é impossível ser salvo. Olha só, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém, não tem exceção, ninguém, tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Sabe por quê? Deus está falando, você tem que procurar se conhecer.
Porque você está imaginando que você é tão bom, tão certo, tão íntegro. E se você for fazer um inventário da sua vida, você vai ver o quanto você julga, o quanto você critica. Porque na verdade você olha para dentro de você e não acha nada bom. Porque o mesmo olhar que você olha para o outro é o olhar que você tem de você. Então é uma coisa muito séria. Então não tem um conceito mais elevado do que você deve ter. Sabe por quê? Porque senão você se frustra. Porque senão você acha a vida pesada. Senão você vai dar sem querer e depois não vai aguentar. E vai cobrar o outro não vai dar retorno e você vai se frustrar. Percebem isso? Olha lá. É pelo contrário. Pelo contrário. A palavra não é um ensinamento, irmãos? Pelo contrário, tenha um conceito, uma ideia, um entendimento equilibrado. Não diga que você vai, se no fundo você sabe que não vai. Começa a se conhecer. E não cuidado com as desculpas, porque vira uma mentira, porque não sustenta a verdade. Na verdade, eu não quero ir nesse aniversário porque eu quero descansar. Ou a gente apela, eu preciso isso, aquilo. Eu quero descansar, eu quero estar em casa hoje, eu não quero estar aí no aniversário. Mas não significa que eu não goste de você. Entende isso? Vocês entendem isso? Entende mesmo? Ninguém responde, vocês estão duros, vocês estão congelados. Vocês estão congelados? Quem está se vendo aqui? Eu tô. É bom, quanto mais eu falo, mais eu acredito, mais eu mudo, mais isso, não é? Olha lá. Mais elevado. Ixi, será que eu aprendi da minha mãe? Ou do meu pai? Ela aprendeu da mãe dela? E a mãe dela aprendeu da mãe dela? Quantas gerações que tem essa mão na cintura? Quantas gerações tem isso aqui? Vou coçar a cabeça. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Se você for você e souber as suas limitações, você não vai gastar energia. Você não vai se colocar muito em risco. A questão é de mostrar o que você sabe. O que você pode dar, o que o outro tenha que se surpreender com você. Irmãos, é muito gasto de energia. Assim como cada um de nós, olha que coisa linda, isso entra na questão da empatia. Porque empatia é isso, é entender que o outro é diferente e eu preciso do outro como o outro precisa de mim para formar um corpo. Senão a gente não caminha no propósito de Deus na terra. Que é o professar a mesma fé, é ter a mesma visão. O que nós estamos fazendo aqui? É lindo isso, né? Alinhando o nosso modo de pensar como cristão. Propondo todo mundo amadurecer para levar como um corpo, cada um no lugar onde estiver, um evangelho lúcido, para que as pessoas venham desconstruir essa imagem errada de Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque a igreja é algo, o congregar é algo que traz crescimento. Não é algo que nos livra do inferno somente. Nos traz um crescimento ainda nessa vida, um desfrutar ainda nessa vida. E entender que quando o outro está tendo situações que você não concorda, você não pode julgá-lo porque o outro ainda não alcançou o nível de maturidade em alguma área que você já tenha. E aí, como que você vai ajudar o outro, abrindo a cabeça do outro e colocando a cabeça do outro para pensar do seu jeito? Não. Por quê? Porque se você for... Porque assim, o que a gente faz? A gente pega um aspecto do outro, um detalhe do outro, e já julga esse outro como aquele jeito. Se a gente não se conhece por inteiro, como que a gente pode dizer? Eu já conheço ele. Já sei o que vai dar. Irmãos, assim como você pode, quem aqui está vencendo obstáculos na vida? Assim como você pode, quem imagina que ia aguentar o que está aguentando? Eu não imagino.
Assim como você pode se surpreender com o seu crescimento, pode aprender coisas novas. Cara, eu não estou mais com raiva que as pessoas falam que não vão ficar mais comigo. Acho que cresci. Tipo assim, não estou mais com raiva de dizer, aí ele foi, de repente eu descobri, tá lá naquele lugar, não me falou nada. Nem avisou nada para mim. Eu cresci. Como você pode se surpreender com isso? O que acontece? Você também pode se surpreender com o que o outro pode mostrar. Você subestima o que o outro tem. Não tem isso? Pior coisa que existe é a imaturidade dentro do casamento. Porque é feio o desrespeito. Você tá na maior pau, brigando, pá, pá, pá. Chegou o de fora, que nem convive com você todos os dias. Serve a mesa. Até disfarça, acabou de brigar. Oi, amor, pega não sei o quê. Você percebe? A gente suporta muito mais fácil de fora, quando a gente deveria honrar muito mais o de dentro. Porque a gente não percebe, subestima e não vive o que é bom que ele tem para dar, o que é bom que o outro tem para dar. Isso é para todos os lados. Eu pensando no outro e o outro pensando em mim. Porque aí a gente fica como dois bebês com chupeta na boca e brigando por causa da mamadeira. A madeira é minha, tem que ser do meu jeito, engrossada, né? Eu gosto fino, eu gosto sem engrossar, porque não sei o que lá. Não, eu gosto desse jeito, tem que ser do meu jeito. Olha esse negócio aqui. Aí a casa, nós mulheres, né? A casa é nossa. Nem respeito o outro, mas o outro não tem liberdade nem de respirar. Eu já fui muito assim, não fui, não. Tô mudando, não fala que eu sou igual. Apesar que acho que eu tô mais relaxada, acho que ele que tá lavando mais louça do que eu. Deus é bom, né? Ele falou assim, quando eu fico estressado, põe uma pilha de louça pra mim que eu vou desestressar. Eu falei, meu amor, eu vou te deixar estressado tanto quando eu não quiser lavar a louça. Eu amei isso. Eu não posso dar muita risada, porque ultimamente a minha risada tá parecendo mútuo, sabe aquele... Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, o que Deus está dizendo? Nós temos um corpo, os membros não exercem a mesma função. O que é isso? Tem coisa que ele tem e eu não tenho, isso é normal. A gente acha que a gente tem tudo o que o outro precisa. Vamos sair correndo daqui? Estou vendo um monte de gente com chupeta. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, imagine esse muito para se ajustar os cotovelos, as coisas. O problema é que cada um não sabe quem é. Aí o que é pé quer ser braço, o que é cabeça quer ser pé. E aí vem uma bagunça no corpo. Por isso que a igreja não funciona. Porque as pessoas são carentes, quer logo pegar o púlpito. Ou as pessoas são carentes, quer logo aparecer. Ou as pessoas são carentes. E conforme você vai amadurecendo, você às vezes quer fugir do púlpito. Percebe? Deixa o outro fazer. Deixa o outro crescer. Aí fala, não me dão oportunidade. É verdade mesmo? Ou eu realmente não faço essa oportunidade? Estou lá, ninguém me olhou. Mas e a gente se oferece? A gente quer realmente ficar até tarde na igreja? Servindo? Ou a gente é egoísta, acaba o culto e... Porque não precisa só a pastora acolher e conversar um com o outro. Todo mundo pode conversar entre si e apoiar, depois do culto, conversar, perguntar como que está a vida, trazer alguma coisa de dentro de si, da sua experiência, compartilhar do outro. Isso é mentira que eu estou dizendo? Você faz aquilo que você pode dar alguma coisa boa de você para o outro, não é para a igreja, para o outro. Você pode. Quantas desculpas a gente ajeita, a gente arruma para não fazer, porque a gente pensa em nós em primeiro lugar. A gente não pensa no outro. Mas eu não estou dizendo que você tem que se acabar, não é isso que eu estou dizendo. Por isso que você tem que ter um autoconhecimento. Porque deveria ser natural. Sabe aquelas pessoas lá do interior que ficam na calçada, conversando, gostando, aquela coisa gostosa.
A gente sabe ouvir, sabe qual é um sinal de maturidade, irmãos? Nossa, mulheres, guarda isso que eu vou falar. Um sinal de maturidade é o silêncio. Porque eu ouvi riso aí. Acho que foi da Sânia. O sinal de maturidade é o silêncio. Sabe por quê? A empatia, ela é muito mais, não no falar, mas no abraçar. Quando o outro fala, você olha para ele e o outro que está falando entende que você está entendendo o sentimento dele. A pior coisa que existe num ser humano é quando ela verbaliza as suas emoções e os seus sentimentos que doem, e o outro, você olha para o outro e o outro está assim. Então, como eu estava dizendo, não sei o que, não sei o que lá, pouco se lixa com o que você está falando. O respeito é dos dois lados, porque quando o outro fala, você também tem que se colocar nas emoções desse outro. E às vezes a gente corta a conversa antes do outro terminar. A gente já não passou por isso, amor? Não passamos? Tá dando risada porque já passamos. Passamos, né? Até ontem, né? Já passamos alguma coisa assim, né? O que acontece? A gente corta a conversa dos dois lados, viu, irmãos? Corta a conversa, porque a gente já entende com o nosso olhar tudo que o outro vai falar. E a gente subestima esse outro. A gente subestima esse outro. Muitos membros formados num corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Isso é realmente o relacionamento. A intimidade se dá primeiro nas emoções, para depois vir o sexo. Não é o sexo que é intimidade. Primeiro eu sou íntima dele, depois eu pratico sexo. Entenderam? Só quem é casado, o pastor está dizendo. Vocês percebem? Mas tem gente que não consegue ser íntimo, nem casado. Praticando sexo. Não é íntimo. Por quê? Porque não há o transmitir amor um para o outro. A empatia. Próximo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use, vai descendo. Aí está falando dos dons. Vai lá o 7, vai, se ensinar, ensina, se é dar ânimo que assim o faça, vai. O amor deve ser sincero, vai, apegue-se o que é bom. Olha agora, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso acontece? Dar honra? Olha lá, vai. Nunca lhes falte o zelo. O que é zelo? É cuidado, é olhar para o outro, é olhar para si com cuidado. Olha só, sejam fervorosos no espírito, sente a presença do Senhor direcionando você, ensinando, esteja aberto a mudanças. Olha só, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Sabe o que acontece no sofrimento, irmãos? O sofrimento, a gente cresce sim no sofrimento. Porém, quando estamos passando pelo sofrimento, a nossa tendência é muito mais fácil a gente se focar na dor. Vamos supor, eu estou com uma dor aqui, ela não me larga. Qual é a tendência? É eu pôr toda a minha atenção na dor. E na pressão do casamento, na pressão das coisas, é a mesma coisa. No sofrimento, a tendência é eu pôr a atenção naquilo. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa se desvincular da atenção naquilo para poder ter um pensamento mais lúcido, mais saudável. Porque senão você não vai conseguir desenvolver a empatia com o outro. Sabe aquelas pessoas que estão com dor e a gente acaba transferindo para outras pessoas. E isso é uma coisa muito séria. Pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que o perseguem. Por quê? Por que Deus está falando isso no nosso contexto que nós estamos conversando? Porque aqueles que te perseguem não são maduros.
Se você tem para dar, por que você vai entrar na onda daquele que não tem? Às vezes a gente tem para dar e o orgulho é tanto, a gente fala assim, o outro não merece do meu amor, da minha gentileza. Mas, gente, às vezes o outro não tem para dar. Às vezes o outro não recebeu na sua vida. Ah, mas aí os nossos olhos falam, mas ele teve tudo, não faltou comida, eu faltei comida, eu não sei o que lá, o outro teve tudo. Ah, o outro? Eu tive pai bêbado, eu tive um monte de coisa. A minha mãe, eu não tive nem mãe, minha mãe era uma prostituta. Ah, fui abusado. O outro, mas peraí, você cresceu ou não cresceu? Não elaborou isso? Não está uma pessoa melhor? Não estou dizendo que o sofrimento, precisou do sofrimento para você ser, mas você venceu aquela fase? Ótimo! Então você não precisa mais projetar no outro. Se o outro está sendo imaturo, porque o outro ainda não resolveu algumas coisas na vida dele. Por isso você vai deixar a sua maturidade e entrar na onda do outro e ter desgaste. Sabe aquela coisa? Vale muito mais a pena ser feliz do que ter razão. Mas aí vocês percebem que o nosso mecanismo de pensamento, por isso que ele começa no início, renovai o nosso pensamento. Renova a mente. Por quê? Vocês percebem quanto mais a gente está passando situações ruins, tem momentos que a gente fala assim, você quer saber? Agora eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, está tudo ferrado mesmo, agora vai ferrar de vez. Muitos já não falaram isso? O que é isso? Uma tendência de autodestruição, né? Porque se você der um break nesse pensamento e começar a observar o que você pode produzir, você não vai entrar na onda dessa autodestruição. E você vai ficar a vida toda julgando, culpando e nunca se vendo. Olha lá, abençoe e não os amaldiçoe. Aí a gente pensa assim, como me falaram, ser cristão não é isso. Não é ser cristão para começar a amar. É porque o cristianismo nos ensina o que é doar. O cristianismo, porque Jesus fez isso primeiro. Ele se doou, ele serviu, ele amou, ele perdoou. Ele foi uma referência de comportamento que a gente pode aprender com ele. Porque o nosso Deus, ele é o único Deus que primeiro mostra o exemplo. O nosso Deus é o único Deus que primeiro mostra o exemplo. Para não dizer, faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não. Ele falou, primeiro ele lava os pés, ele fala, agora faz igual. Perdoa, agora faz igual. Amadurece, agora faz igual. Não leve o pecado do outro sobre você. Ame. Ame. É muito sério isso. Olha agora a empatia aqui, irmãos. Que é uma coisa muito séria. A empatia é um dos requisitos que você percebe que você tem inteligência emocional. Porque você começa a se observar, se respeitar e a partir daí você foca para o outro. Mas primeiro você tem que focar em você, para se ver. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você sabe que tem uma patologia que se chama alexitimia. Olha que coisa louca. Essa alexitimia é a sem lexi, palavra, timia, emoção. É a pessoa que não consegue verbalizar o que sente. Nem para ela mesma, ela entra em conflitos terríveis. E eu vou dizer uma coisa, isso é muito sério, por quê? Porque essa pessoa, não é que ela não sente emoção, mas ela não consegue expressar. Os psicopatas não, eles são embotados, eles não têm emoção, eles não têm afeto, né? Porque sociopata e psicopata é quando não tem afeto, mas ainda pratica o mal pro outro. E sociopata não, ele é um manipulador, cara de bonzinho, mas ele não tem afeto, que se exploda o outro. Ele pode trazer prejuízo pro outro, mas não tá nem aí. Mas, e também algumas pessoas que têm, né, algumas dificuldades no QI. Mas você sabe de uma coisa? Que o QI, ele não é tão assim, ele tem um certo momento, você vai adquirindo tal. Agora, a inteligência emocional, ela pode aumentar. Você pode se tornar mais inteligente nas emoções, se observando. Se vem alguma coisa, o que aconteceu antes? Por que eu estou assim? Eu estou com raiva de quem? Eu estou com raiva dele mesmo ou é de mim?
porque eu não consegui colocar limites e agora está todo mundo abusando de mim, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar a louça. Mas quem é que deixou? Quem é que deixou? Eu não aguento mais, minha casa está cheia, mas quem é que abriu as portas? Quem é que convidou? Porque ninguém iria se a gente não convidasse. Quem é que fez? Sabe, aquelas coisas, aquela autocobrança, porque você quer provar alguma coisa para você, porque se é autossuficiente, é carente, ou sempre foi cobrado, ou aquela coisa, eu preciso mostrar que eu sou boa, que eu sou isso, mas lá no fundo você está precisando de carinho, de atenção, e aí quando você não recebe, aí as pessoas comem e vão embora, caramba, só vem comer, ou caramba, só não sei o que lá, só procura eu quando precisa, sabe essas coisas? Isso é tudo imaturidade. E aí você não vai conseguir chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Porque aí você não vai conseguir desenvolver a empatia. É muito sério, irmãos. Toda a visão que nós temos do mundo, toda a visão que você tem do mundo, parte de você mesmo. Tem pessoas que não enxergam nada bom nesse mundo. Tem pessoas que só enxergam coisa ruim. Tudo vai dar errado. Por quê? Porque dentro dela, ela olha para ela se acha uma derrotada ou um derrotado. Ela se acha que ela não tem nada de bom. Então ela vai observar aquilo do jeito que ela se observa. É muito forte. É muito forte. Sabe aquela coisa? O imaturo diz assim: eu já sei tudo sobre você. O imaturo. O maduro diz assim: eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei ainda a totalidade. Eu sei algumas coisas. E mesmo assim, tomar cuidado, porque você pode julgar com o seu olhar que está distorcido. Você sabe que fizeram uma experiência para ensinar as pessoas a experimentar se elas têm ou não empatia. Depois eu tenho um teste de empatia, eu vou colocar no grupo. Que é um teste escrito no grupo da igreja. Quem não tiver inscrito no grupo, depois se inscreve. Me lembra, Saminha, por favor, para colocar esse teste. Por favor, tá? Então, o que acontece? Fizeram um teste, uma pesquisa. Teste não, uma pesquisa. Que arrumaram uma geladeira de um jeito para quem tinha artrite, artrose, aquela coisa toda. E todo mundo achou um absurdo, começaram a criticar. Aí, essa pesquisadora falou assim: então tá, então eu vou fazer diferente agora. Eu vou pegar jovens de 20 anos e eu vou colocar uma proposta para eles se verem com 85 anos. Só que uma pessoa com 85 anos, ela tem muitas dificuldades. Olha só como que foi o negócio. Eu até escrevi aqui. O que eles fizeram? Eles começaram a experimentar, os jovens, ser uma mulher de 85 anos com todas as dificuldades dessa idade. Apesar dos 20 e poucos anos. Mas não tinha essa de fingir ser uma idosa. Não. O que eles fizeram? Eles queriam ser mesmo uma idosa de 85 anos. Aí o que aconteceu? A pesquisa incluiu um monte de impedimentos nesse corpo. Em alguns sentidos. Por exemplo, começaram a usar óculos que borraram a visão, obstruíram o ouvido para não escutar direito, colocou bandagens no dorso como se estivesse enrugada, braços e pernas com tala para impedir movimento. Olha só. Para elas começarem a transitar pela cidade. Soltaram ela na cidade. E aí, com isso, muitos foram observando, inclusive alguns projetos inovadores, para as pessoas que tinham artrite, pessoas com deficiência e muitas outras coisas. E aí, inclusive, uma dessas pesquisadoras se tornou, olha que interessante, irmãos, fundadora de design inclusivo. Sabe essas coisas de rampa para facilitar, porque se colocou no lugar do outro. E às vezes a gente olha um idoso com dificuldade de se locomover, a gente não quer a presença dele, porque a gente não suporta, porque a gente ainda não está assim. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, mas não é assim com bondade. Não, é sentir o que o outro está sentindo. As angústias que o outro está sentindo.
Porque a gente não quer validar ninguém. A gente não quer falar, cara, você, olha, tô surpresa, você é um potencial. Você não gosta de ser validado? Quem aqui não gosta? E fala, você pode, vai, que você vai dar, você não sabe ainda quem você é. Vai fazer um curso, mesmo com a idade que você tem, vai fazer as coisas. Ah, mas não consigo, porque você se acha limitado, mas vai para você ver se você não consegue. Vai, para você ver. Empatia, enfim, sabe o que eles entenderam? Olha que forte isso. Empatia é a compreensão, é você compreender dentro de você, de que o tamanho único não serve para todos. Dá uma raiva quando fala tamanho único e não entra em mim. Porque se é único, tem uns que é único, estica, mas que você fica parecendo que está com uma tala, né? Tamanho único não serve para todos. A medida sua não é a medida do outro. O seu jeito de enxergar, se hoje fosse ceia, hein? A gente ia sair daqui pedindo perdão para um monte de gente. Mas pode ser ceia, né? Você vai comer, come em comunhão, que aí já vira ceia. Então, é uma coisa muito linda, que a gente começou a observar, e eu fui buscar isso. Neurocientistas, eles entenderam que nós estamos equipados para sentir empatia. Vocês sabem que bebês, eu também estava lendo nesse livro, num livro que eu estava lendo, que crianças, desde pequenininha, elas começam a se identificar com o outro. Por exemplo, se um bebezinho começa a ver o outro chorar, ele acaba chorando junto. Já é os primeiros indícios de que tem empatia. Um outro bebê viu uma criança se machucar, catou a mãe dele e foi levar a mãe dele para o outro, até ignorou que a mãe do bebê estava próxima. Isso também é empatia. O outro bebê estava com... Ai, lindo essas experiências que eu li. Um outro bebê, já um menininho de 1 ano e pouco, estava com um ursinho. Até emociona isso. Viu a criança chorar lá e se machucar, catou o ursinho, deu para a criança. Aí a criança não quis o ursinho, devolveu, ele ficou desesperado. Aí ele catou o cobertor e se cobriu assim, porque ele não sabia o que fazer para acolher o outro. Vocês percebem? E a empatia, a gente aprende também na família. E se você não tomar cuidado, você vai embora na sua vida transmitindo antipatia com todo mundo. Sendo egoísta. Irmãos, se a gente não pudesse ser melhor, eu não estaria falando isso aqui. Se a gente não tivesse condições de ser melhor, eu não estaria gastando palavra aqui. Eu sei que a gente pode ser melhor. E eu tenho certeza que se a gente se colocar no lugar do outro, não vai acontecer só o bem para o outro. Vai acontecer o bem para nós, mas não é porque nós vamos agradar a Deus. É porque a gente pode se colocar num lugar de descobrir no outro coisas que a gente nunca conheceu. Nunca conheceu. Nunca conheceu. Tem momentos que você precisa esperar para resolver problemas. Porque você precisa elaborar dentro de você, amadurecer a fala, para ela não ser carregada de emoção, porque é nessas horas que você fere e que você é ferido. Sabe aquela coisa? Eu tive uma pessoa que foi no meu consultório, falou que chamou a esposa, desculpa o termo, mas de vagabunda, e de cachorra, e de palavrão, sua filha de tal, e aquela coisa toda. Aí eu olhei para ele e eu falei assim, mas ela é isso? No sentido literal da palavra, ela é isso? Ela é? Aí ele parou, ela não estava perto, ele não precisava provar nada para ninguém. Aí ele pôde reconhecer. Ele falou assim, não, ela não é. Ela não é mesmo. Não, ela não é. Por que eu usei essa palavra? Essa palavra não é dela. Cachorro é um cachorro. E a gente brinca, né, essas coisas de animal. Mas cachorro é cachorro. Ela não é vagabunda. Desculpem a palavra, irmãos. Mas foi esse termo que ele usou. E às vezes a gente fala isso, né? Ela é não sei o que lá. Ela é mesmo. Ela é filha da... A mãe dela é isso, literalmente? Não, a mãe dela é uma mulher. Por que você feriu a mãe dela? Na verdade, você quer ferir ela. Porque você falou da mãe dela. A sua família. O seu jeito. As coisas. Eu não te suporto. E a gente não respeita. Tem um livro que ele é um livro secular. Ele não é um livro cristão.
Mas ele é um livro poético, muito legal. É um livro grossinho, não sei, é daquelas linhas lá de Guimarães Rosa, enfim, mas é um livro bem assim, muito legal. Ele se chama Arroz de Palma. E ele começa a falar que cada família tem o seu jeitinho de ser. E quando a gente entra num relacionamento, a gente fica imaginando coisas. E não é isso. E não é isso. Agora a gente não sabe se relacionar. Por quê? Porque a gente é egoísta. A gente é imaturo. E aí esses neurocientistas começaram a observar no cérebro conjunto de circuitos de empatia. E observou que se esses circuitos, estando danificados, você restringe a sua capacidade de compreender o que as pessoas estão sentindo. Sem contar os traumas, né? E aí eu falei dos psicólogos, que eles revelaram até crianças de 3 anos ou até antes, são capazes de sair de si mesmo para ouvir o outro. Então, só para resumir até nessa questão do corpo, que eu já tenho que parar que tem muita coisa, né? O pastor já chegou aqui. O que acontece? Isso já me deixou um pouco, né, preocupada. Ele foi no banheiro, tomara que ele demore para fazer. Ele não foi fazer isso, eu acho, né? Tô julgando. Tô lá no intestino dele, né? Oh, meu pai. Tá vendo? Olha só. Então, diante de tudo isso, o convite é, ao invés da gente ir lá naquela coisa lá, de Descartes, toda outra aquela coisa, dos filósofos, aquela coisa, penso, logo existo, penso, logo sou, a gente tem que mudar de uma frase mais empática, que é, você é, logo sou. Isso é corpo. Se você está bem, eu estou. E se eu estou bem, você está. E se eu não estou bem, você chora comigo. E se você não está bem, eu choro com você. Vocês percebem? O problema é que a gente quer esperar o outro, porque nós somos carentes, quer esperar o outro para a gente poder dar. Sabe aquele louvor? Depois você põe ele, vai preparando depois, corpo e família. Que ele fala assim, ó. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, quer dizer, de acordo com o que eu vou vivendo com essa nova vida, esse estilo de vida, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, eu declaro a paz. Preciosa é a nossa comunhão. Aí ele fala assim, somos corpo. Presta atenção na palavra que você vai falar. Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vocês percebem como esse louvor é? Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Aí depois declara, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. É profundo isso. Não tem dá uns arrepios? Dá uns arrepios, mas arrepiou até aqui, ó. Os pelos da perna. Não que a minha perna esteja tão peluda, né? Mas... Então, olha só. O que acontece? Empatia é isso. A gente precisa ativar isso. Sabe como que a gente ativa a empatia? Primeiro, tem alguns hábitos que a gente precisa mudar. Exercício para todo mundo agora no final do ano. Vai entrar todo mundo com empatia. Primeiro, mudar a nossa estrutura mental. O que a Bíblia diz? Mudar, renovar o vosso modo de pensar. Para reconhecer que a empatia está dentro de você. E que você pode colocar para fora. Entendeu? Você tem isso. Talvez você não está conseguindo dar ou não se viu ainda, mas você tem. Fazer um esforço consciente. Porque naquela coisa, eu não estou sentindo, eu não vou amar. Você não precisa sentir. O amor é uma decisão. Porque se você deixar de amar pelo que o outro pode começar a te dar, você já nunca amou, né? Então, olha só. Fazer um esforço consciente para colocar-se no lugar do outro. Inclusive no lugar daquele que você declara que é seu inimigo, que é uma pedra no seu sapato, que é um alicate na sua vida. Porque esse alicate é uma bênção na sua vida, porque ele te forja, ele te move, ele faz você ser melhor. Percebe isso?
Dá um glória a Deus por esse alicate. Então você faz um esforço consciente para se colocar no lugar do outro, para reconhecer que o outro é humano, as suas limitações, as perspectivas, as carências, os traumas. Depois, é muito legal explorar outras vidas, outro jeito de ser, outras culturas, pessoas que estão em estado de rua, pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, pessoas que estão nos asilos, órfãos. Começa a ver novos ambientes, irmãos, para você se colocar no lugar do outro. Esse asilo, eu senti de estar trazendo um pouquinho de alegria para uma pessoa. Aí eu falei assim, ela é gordinha, tal, eu já passei por isso, é difícil encontrar roupa, aquela coisa. Eu fui perguntar, ela tem 150 quilos, ela está internada no asilo, uma moça jovem, pelo que me falaram, ela tem esquizofrenia, eu nem sabia de tudo isso. E ela está lá com 150 quilos tentando emagrecer, porque ela não se move mais. Agora imagina uma pessoa que não se move mais. Aí aquele que não tem empatia fala assim, mas também come até uma vaca? Pode falar isso, né? Ou aquele, mas não entende a história, não entende o psicológico, não entende a compulsão, não entende a angústia, não entende que ela foi colocando aquele alimento para dentro da boca dela, sem perceber o que estava acontecendo, porque ela queria suprir uma carência. E aí quando a gente se coloca, então é assim, ó, e coloca os seus filhos para visitar asilos, orfanatos, ter contato com os mais velhos. Eu às vezes estou vindo aqui, tem um asilo na Moca, que todo dia tem um monte de idoso sentadinho ali sozinho, sem conversar com ninguém. Você sabe que tem órfãos de pais vivos e tem idosos de filhos vivos lá no asilo que não visitam? Se não suportam nem os pais, quanto mais o outro. E se suporta o outro, é porque quer alguma coisa em troca. Porque é impossível não suportar os pais e suportar o outro. Tem as questões psicológicas de infância, mas vai elaborando isso, entendendo que o outro fez o que era melhor para você. Ele entendia que era melhor. E se ele também fez o pior, é porque imagina a vida dele como que foi. Isso não vai justificar muita coisa, mas vai fazer você entender e se colocar no lugar do outro. Aquele que te deu a luz, aquele que ensinou algumas coisas. Às vezes o referencial que você teve talvez não foi um referencial bom. Mas você pode mudar e ser um referencial bom para outros. Você não precisa simplesmente reproduzir aquilo que você viveu. Você não precisa. Você pode mudar. Você pode ser gentil. Você pode se doar. Você pega um carro, dirige para sua casa. Pega o seu carro, dirige para um outro lugar. Sabe, se você vê uma coisa, pensa no outro. Mas não é só outro, família, que é do sangue, sabe essas coisas? Procure experimentar, dar-se para quem você não conhece. Isso é empatia. A gente é ou não é egoísta? Até mexe com as minhas emoções isso. É que nem o final de ano. Vocês sabem que o Natal é nascimento, né? Natal. A minha cidade Natal, a cidade onde eu nasci, Natal é nascimento. E muita gente comemora em aspas o nascimento de Jesus. Apesar que a Bíblia diz que as ovelhas estavam ali quando Jesus nasceu, que os pastores estavam no campo, e deu a entender, se fosse 25 de dezembro, naquela época, não poderia as ovelhas estarem lá fora, porque estaria chovendo demais, estaria muito impossível eles estarem ali. Entende-se que foi em meados de março ou abril, mais ou menos, mas enfim, isso não importa. Mas já que as pessoas estão comemorando, então vamos entender que a gente pode ter uma oportunidade de celebrar o amor. Sabe? Celebrar o amor. Transferir empatia. Sabe? É aquela coisa, a gente tem que entender. Porque se for parar para pensar, a gente entra mais no mundo da fantasia, de Papai Noel, de coisas de presente, do que transferir o amor. Às vezes o presente parece mais uma obrigação. E a gente só encontra essa época para dar presente. Você já procurou dar presente fora de época, surpreender as pessoas? Tipo assim, eu estava pensando em você. Naquele momento, naquele lugar, naquela hora,
Eu olhei para essa flor e eu lembrei, eu gosto, ela gosta de flores brancas. E aí eu lembrei, eu quero transmitir isso aqui, sei lá, através disso. Ou transmitir isso aqui, ou através, eu te amo. Você é muito importante para mim. Eu amo você. Eu te amo. Obrigado por tudo que você está comigo assim nas caminhadas até agora. Será que dentro da gente a gente não consegue transmitir um eu te amo? Ou ainda há resquício de raiva, resquício de amargura por causa do marido que foi assim, sempre me tratou assim. Você não pode ser melhor independente do jeito que ele ou ela é? Será, irmãos, que dentro de você não tem nada bom? Será que você não pode abraçar, ter um ato de bondade com a miséria do outro? Mas não assim naquela petulância, você é um miserável, não tem nada para me dar, mas eu tenho para te dar, vem cá que eu vou te amar. Honre o outro não precisa saber o jeito que você o vê. O outro não precisa saber do jeito que você o vê. Não precisa. Se for gesto de amor, declara gesto de amor. Explore então essas culturas diferentes, esse modo de viver diferente. Incentiva a curiosidade pelo estranho, sabe? Uma escuta radical. Tira suas máscaras emocionais e se abre para ouvir o que o outro tem, sem tirar conclusões. Sabe que é empatia radical? É se colocar no lugar do outro. Olha só, transporta sua mente para a mente de outras pessoas. Outra coisa, gera empatia também no ambiente onde você trabalha, na parte social. Começa a ver que o ambiente se torna diferente. Se torna diferente. É muito complexo isso, né? E nós já estamos acabando. A empatia, ela é um antídoto para o individualismo. Olha só, ao invés da gente buscar na verdade, a introspecção, a gente tem que buscar, isso é que está realmente sendo cogitado, a outrospecção. Não é a introspecção, é a outrospecção. É colocar o outro para dentro de você. Porque às vezes a gente quer se colocar na cabeça do outro, mas não quer colocar o outro para dentro da gente. Então a gente tem que começar a envolver. Olha só, para terminar. Você exerceu empatia hoje? Vamos ver um checklist aí. Se você exerceu, vai ter isso aqui. Se não, você não exerceu. Não fiquei na defensiva quando fui criticado. Eu mantive um senso de humor frente à adversidade. Eu tentei ver as coisas sobre a perspectiva do meu colega, de trabalho ou de algum outro lugar. Eu admiti quando cometi um erro, de verdade. O outro entendeu que eu admiti. Porque às vezes a gente fala que admite, mas a gente não admite, o outro não entende. Eu reconheci como o meu comportamento pode afetar os outros comportamentos. Eu trabalhei para inspirar os outros, em vez de deixá-los para baixo. Eu mostrei compaixão aos meus colegas e irmãos hoje. Eu discuti abertamente os meus sentimentos quando necessário. Eu me sinto isso, eu me sinto isso, eu me sinto inseguro. Eu perguntei quando não entendi algo. Meu amor, meu querido, eu não entendi. Você poderia me explicar direito isso? Deixar o outro se expressar. Eu abracei um ponto de vista diferente do meu. Eita, nós. Esse aqui trabalha com aqueles que são centralizadores, né? Eu estabeleço expectativas reais, não ilusórias, com colegas, empregados, com as famílias, irmãos de igreja. Tenho expectativa real.
Entendo o que o outro pode me dar. Eu não espero demais daquilo que eu imagino. Eu pensei sobre o que ia dizer antes de entrar numa conversa. Eu pratiquei a escuta ativa. A gente fala lá no consultório, escuta com qualidade. Não é só, tô ouvindo. Né? Eu cultivei um ambiente de compaixão. Eu me comprometi com meus colegas de equipe. Vocês viram isso? E aí? Termina lá. Alegrem-se, chorem com os que choram. 16. Verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam imparciais. Esse eu trato bem, o outro eu não trato. Não sejam orgulhosos. Irmãos, a gente fala tanto de preconceito. A gente fala dos homofóbicos e não sei do quê. Mas a gente não suporta as diferenças e as pessoas do nosso lado. A gente é preconceituoso. Até com os careca. Não com os gordinhos. Tem gente que é preconceituoso com os gordinhos. Preconceituoso com aqueles que têm cabelo enroladinho. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Irmãos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Estejam dispostos a associar-se, gastar tempo com pessoas de posição inferior. Aí você fala assim, eu sou inferior, ninguém gasta tempo comigo. Mas você é inferior, mas tem gente mais inferior que você. E você gasta tempo com ele? Entende o que eu estou dizendo? Sempre vai ter alguém abaixo de nós para a gente prestar socorro e transferir empatia e o amor. 2 tapas na cara de nós e a gente desperta, né? Olha lá. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nossa, isso às vezes eu peco pra caramba. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível, você pode, para viver em paz com todos. Paz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixa com Deus. Minha vingança, mas Ele retribui do jeito que Ele quer. E do jeito que Ele quer não é o seu jeito, porque o Senhor é muito mais misericordioso do que fogo consumidor. Sabiam disso? Eu acredito que o Senhor exerce muito mais misericórdia do que o seu poder. Porque se Ele for exercer o seu poder, Ele tem que fazer valer a pena o seu poder e Ele vai destruir todo mundo. A gente se surpreende. Lembra lá de Jonas? Ah, o Senhor vai mandar eu ir para lá? Eu vou para aquela cidade e eu vou falar do seu amor e eles vão se converter. Olha a cabeça desse cara. Por quê? Porque ele queria que os outros fossem fulminados. Aí ele foi, todo mundo se converteu. Sabe o que Jonas foi fazer? O que ele foi fazer, vocês sabem? Sabem? Foi ficar embaixo de uma árvore emburrado. Sentou lá embaixo da sombra da árvore emburrado. Com o meu modo de falar, tá? Aí Deus fez assim. Psiu. Ô menino, você tá nervoso? Eu tô. Todo mundo se converteu. Eu tô falando com as minhas palavras. Ele vai falar, a pastora não falou que a Bíblia tá. Né? Eu só tô parafraseando. Você tá nervoso? Eu tô. O Senhor mandou eu ir lá, eu fui, todo mundo se arrependeu. Bonitinho, né? Engraçado, você tá nervoso e você ainda tá recebendo a bondade desse frescor aí, dessa sombrinha, né? Você sabe que eu posso fazer a sombra sumir de você e você vai ver o que é bom? Ele ficou indignado porque ele estava querendo justiça. E ele se surpreendeu porque o nosso Deus é um Deus de amor. A gente é religioso. Tem coisas que eu não considero importante, por exemplo, montar uma árvore de Natal. E tem muitas coisas, inclusive estudos que nós fizemos, da onde vem, de muitas outras coisas. Mas que o Senhor possa. Eu não estou entendendo o coração do outro, então eu não vou julgar. Eu não faço, eu não quero, mas
Também eu não vou ficar, você viu? Nós temos que tomar cuidado com isso. Ou algumas outras ações das pessoas. Você viu o que ele fez com isso? Você viu a roupa que o outro tava? Você viu que não sei o que lá? Irmãos, a gente julga todo minuto. Se não tomar cuidado, o nosso olhar é muito crítico e a gente esquece um pouco do amor. Estou dizendo mais uma vez, não significa que a gente... Estou dizendo isso porque eu já fiz muito isso também. Não vou dizer que a gente não tenha que compactuar com algumas coisas. Né? Porque eu, talvez você esteja vendo, eu vou participar de orgia, vou participar de um monte de coisa. Não é assim. Eu vou saber escolher algumas coisas. Mas isso não significa que eu não possa amar. Entende? Senão o outro nunca vai conhecer Cristo na minha vida. Entende isso? Olha lá. Nunca procurem vingar-se. Retribuirei. Vai, no próximo. Acabou? Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasa viva sobre a cabeça de quem? Dele, não é sobre a sua cabeça. Ele vai receber. Não se deixem vencer pelo mal. Não alimenta, você tem 2 bichinhos aí dentro de você. O leão e o cordeiro. Vai criar força aquele que você der mais comida. Mas vençam o mal com o bem. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem forem por ele estabelecidas. Se o pastor está aqui, Deus é soberano, ele está aqui. Acabou? Então nós temos que entender o porquê. A nossa vida é a base do amor, a base do equilíbrio, a base da ordem. E se colocar no lugar do outro é isso. Certo? Amém? Vocês vão tocar o corpo e família? Dá para projetar a letra aí? Muito obrigada, senhorita, eu estou jovem. Ah, eu sou casada, senhora. Vamos louvar, irmãos? Vamos levantar.